Boa tarde, meus amores, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, ó. Nossa aulinha agora é de português. Se organiza aí. Vão para a mesinha de estudo de vocês, o cantinho de estudo, né? Pega o caderno, a borracha e o lápis e iremos começar a nossa aulinha, tá certo? Então, hoje nós iremos trabalhar um texto de Carlos Drummond de Andrade, que é uma poesia, A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Então, Paulo tinha fama de ser mentiroso. Um dia chegou em casa, dizendo que vira, no campo dos 2 dragões da Independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou de castigo. Mas na semana seguinte, ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Sinhá Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sentido do céu. A mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Colombo. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Interessante, né? Ele imaginava as coisas, né? Ia para casa dizer à sua mãe. Só que a sua mãe não acreditava. Por que a mãe de Paulo não acreditava em Paulo? Será que ele era verdadeiro? Olha o título do texto. A incapacidade de ser verdadeiro. Então, quando a gente mente muito, né? E as pessoas percebem que a gente está mentindo, ou sabe mesmo que estamos mentindo, a gente perde a confiança das pessoas, né? A gente mente pra gente, mas a gente tá sabendo que a gente tá mentindo. Mas as pessoas que estão ao nosso redor não vai confiar jamais, né? Em uma palavra que a gente disser. Pode até que seja verdadeira, mas ninguém vai acreditar. Então, Paulo aí chegava com cada história e a mãe não acreditava mais em Paulo. Chegou o fato de ela ir para o médico, levar Paulo, e aí o médico disse que não tinha nada a fazer, né? Que o menino era mesmo um caso de poesia. Então vamos ver. Depois que eu li o texto, vocês em casa também vão ler esse texto e vão analisar para a gente poder responder, tá certo? Primeiro, qual a mensagem do título do texto expressa? A gente sabe que qual é a mensagem? Qual é o título que tem aí? O título é A Incapacidade de Ser Verdadeira. E qual é a mensagem que esse título ele expressa pra gente? Será que é de uma pessoa verdadeira? Ou será que é uma pessoa que não é verdadeira? Aí vocês vão analisar, porque o título é A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Será que Paulo é verdadeiro? Aí vocês põem aí. Mas a gente já viu que o título já disse tudo. A incapacidade de ser verdadeiro. No 2, a gente vai ver agora o que é que a gente vai descobrir sobre as palavras dragões da independência, do qual o texto fala. Aí a gente vai anotar aqui embaixo, tá certo? Vocês vão anotar nessa linha aqui. O texto fala, né, que ele viu também o dragão soltando mais fogo, né? Então vamos ver. Olha aqui, ó. Os dragões da independência são uma unidade militar ligada ao regime da cavalaria do Exército, que a função é fazer a guarda e a segurança do presidente da República, embora esse papel seja basicamente simbólico, pois há uma equipe própria de segurança para o presidente. Então a gente viu que os dragões que ele fala são os dragões que são a unidade militar, aqueles cavalos que ficam com aqueles militares, né, com aquelas penas na cabeça, aquele chapéu com aqueles penas na cabeça, com um fardamento bem bonito, ou seja, abrindo elas com o carro do presidente vindo atrás. Então eu vou pôr também isso aqui no grupo, aí vocês copiam aí o que é que significa, o que é Dragões da Independência, tá certo? Vamos lá. Eu já pesquisei com vocês, já perguntei quem é que tinha dicionário. Ninguém tinha. Então não sei se vocês já adquiriram. Se vocês já adquiriram ou compraram ou ganharam,
vocês vão pesquisar através do dicionário. Se não, vocês vão para o Googlezinho e pesquisa, como eu expliquei numa aula anterior, que a gente fez uma pesquisa assim. O que é fotonovela, o que é chácara, o que é abanar. Vocês vão saber pesquisar no dicionário e vão dizer aqui o significado dessas palavras abaixo. Quarto, relê a parte do texto que está na caixa abaixo e mostre que você sabe o significado das palavras que estão faltando. Troque, tendo cuidado de não mudar o sentido do texto. Então, a gente sabe que no texto tem as palavras já completinhas do texto lá, que a mãe dele usou e que também Paulo usou. Só que a gente vai trocar por outras palavras. Mas vocês vão ter que ter o cuidado para não trocar, para não mudar o texto, o sentido do texto, tá certo? Vamos lá. A mãe, tracinho de castigo. Mas na semana seguinte, ele veio contando que, tracinho, no pátio da escola, um pedaço de lua, todo cheio de buraquinho feito queijo. E ele provou e tinha tracinho de queijo. Preste bem atenção. Nessa atividade aqui, vocês não vão pôr igual ao texto não, as palavras não, que tá faltando não. Vocês vão substituir essas palavras por outras parecidas, mas tem que ter o cuidado para não colocar as palavras, para não trocar o sentido do texto, tá certo? Quinto, o texto começa dizendo que Paulo tinha fama de ser mentiroso. Você sabia dizer o que é fama? Será que Paulo pegou essa fama porque ele era verdadeiro ou porque ele mentia mesmo? O que é que vem logo na imaginação da gente? Que até a mãe dele, todas as vezes que ele chegava com uma conversa diferente, a mãe dele colocava ele de castigo. Mas quando foi na última vez, na terceira vez, né, a mãe dele achou melhor levar ele para o médico. Então vocês vão ver aí o sentido da por que ele pegou essa fama. Será que ele é verdadeiro ou será que ele é mentiroso? Vamos ver aqui. Sexto, o médico classificou o menino como um caso de poesia. Por quê? Porque a história do menino era reais? Eu acho que não, né? Tudo que ele falou é real, estava acontecendo, a mãe dele não acreditou. B, o garoto sabia mesmo fazer poesias? O jovem tinha uma imaginação criativa, que é a letra C. E o D, na consulta o garoto recitou uma poesia? Não, a gente viu que na consulta ele não recitou uma poesia. O médico foi que disse que ele era um menino. Vamos ver, reler ali, ó. Esse menino é mesmo caso de poesia, né? Então, ele imaginava as coisas, né? Criava as coisas que chegavam contando em casa. Mas só que Paulo mentia tanto que ninguém acreditava. Sétimo, no texto, quem diz? Quem é que diz? Não há nada a fazer, dona Coló. Quem é que diz isso? Será que é a mãe? Será que é Paulo? Ou será que é o médico? No oitavo, você sabe dizer quem participou do texto? Quem será que tenha participado do texto? Será que foi só Paulo? Não só foi Paulo não, né? Tem mais gente. Vocês vão reler o texto e vai pôr aqui. E quem são os personagens? Só tem Paulo como personagem? Não, né? Tem outros, não tem? Então, relembra aí os nomezinhos pra gente pôr aqui, tá certo? Nono. Quais os espaços e os locais em que a história acontece? Aí vocês vão voltar pro texto e vão ver que vocês viram que ele, né? Estava em algum lugar que acontecia aquele fato. Você que releu o texto. Conheceu. 10. Paulo, observe essa frase do texto. Paulo tinha a fama de ser mentiroso. Tadinho. Será que ele mentia muito, hein? Aí, esse ponto de vista sobre o garoto. Sua mãe, será que é o doutor Epaminondas? Será que é o narrador? Ou será que é assim a Eupídia? Quem será que utiliza esse ponto de vista sobre o garoto? Porque a mãe dele, a primeira coisa, quando via ele mentindo, fazia o quê? Colocava ele castigo. Quando viu que estava no extremo, aí disse, não, vou levar esse menino para o médico. Então, quem utiliza esse ponto de vista que Paulo tinha fama de ser mentiroso? Seu Epaminondas disse que ele era um menino criativo para fazer poesia, né? Então, existe uma pessoa aí que coloca aí, não tem? Relê lá o texto que está bem explicadinho. Na frase abaixo, sublinhe os usados para característica como na situação da questão anterior. Letra A. Os dragões da independência são emblemáticos para a nossa história.
B. O pátio da escola está sujo demais para dar um dia especial como hoje. Letra C. A chácara da senhora Eupídia é maravilhosa para o fim de semana. E a letra D. O doutor Epaminondas está cansado da luta diária da sua profissão. Então, na frase anterior, que a gente viu aqui, Paulo tinha a fama de ser mentiroso. Então, na frase abaixo, sublinhe elementos da característica como na situação da questão anterior dessa dali. Será que os gerundos da independência são emblemáticos para a nossa história? O pátio da escola estava sujo. Então, vocês vão sublinhar nas frases abaixo os elementos usados para dar características. Então, a chácara da Eupídia é maravilhosa para o final de semana? Ou o doutor Epaminondas estava cansado da sua luta diária? Quais palavras aí que estão mudando o texto? 12º. Identifique-se uma opinião do seguinte texto. Letra A. A mãe botou de castigo. Letra B. Texto de quê? Ficou surpresa. Foi proibido na nação de 1 ao 4. O texto que fala aí acima. Identifique uma opinião no seguinte trecho. Ó. Então, a mãe botou de castigo, ou tinha gosto de queijo, ou ficou sem sobremesa, ou foi proibido de jogar futebol. 13º. Qual é a opinião final do Dr. Epaminondas sobre a situação do garoto? Será que ele disse que o menino estava mentindo? Ou será que o menino era verdadeiro? Ou será que ele disse que o menino gostava de fazer poesia? Qual foi a opinião final? Quem lembra? Então, 14º. Tem lá dizendo, tem que lembrar, viu? 14º. Crie 3 frases sobre esse garoto, nas quais você deve atribuir algumas características a ele. A primeira frase, vocês vão colocar aqui na primeira, a segunda e a terceira. O que é que a gente vai colocar aqui? Prestem bem atenção. A gente vai dar algum adjetivo a Paulo. E adjetivo é toda aquela palavra que caracteriza alguém ou alguma coisa, indicando qualidade, defeito, estado ou condição. Então, assim, vocês podem botar Paulo é um menino que mentia muito. Vocês vão achar ou qualidade. Paulo era um menino brincalhão ou defeitos, ou estado ou condições. Nessas 3 frases aí, que vocês vão citar sobre Paulo, vocês vão colocar alguma qualidade que seja. A primeira pode ser uma qualidade, outra pode ser um defeito, e outra pode ser um estado ou condições dele, tá certo? Ou pode ser 3 qualidades ou 3 defeitos, mas vocês vão fazer uma frase aqui com esse garoto Paulo e a ele uma característica. Paulo é um menino tal. Paulo mentiu dizendo isso. Então vocês vão fazer 3 frases. Frase 1, a frase 2 e a frase 3. Tá certo? Essa foi nossa aulinha de português.